Era um tempo muito difícil para o povo de Israel. Eles estavam vivendo sob o domínio dos filisteus, que eram inimigos cruéis e poderosos. Todo mundo sentia medo e tristeza, porque parecia que nada poderia libertá-los daquela situação. Mas Deus já tinha um plano, e um plano muito especial. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Numa pequena cidade chamada Zorá, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa. Eles eram bons e tementes a Deus, mas havia algo que os entristecia profundamente: eles não tinham filhos. Todos os dias, talvez à noite olhando para as estrelas, ou pela manhã vendo outras crianças brincando, eles sentiam no coração o desejo de serem pais. E então, um dia que parecia comum se transformou num dia extraordinário. A esposa de Manoá estava sozinha quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu diante dela. Ele não era como qualquer pessoa, havia algo luminoso e majestoso nele, uma presença que fazia o coração bater mais rápido. O anjo falou com voz firme e suave ao mesmo tempo: mulher, você nunca teve filhos, mas agora escute bem. Você vai engravidar e terá um filho. Esse menino será especial desde o nascimento. Ele será escolhido por Deus para começar a libertar Israel dos filisteus. O anjo continuou explicando que havia algo muito importante: você não deve beber vinho ou bebida forte, nem comer alimentos impuros. E quando o menino nascer, nunca deverá cortar o cabelo dele, porque ele será um nazireu, separado para Deus desde o ventre da mãe. Ser nazireu significava que o menino seria dedicado inteiramente ao Senhor, obedecendo regras especiais para mostrar que sua vida era separada para um propósito grandioso. E aquele propósito era ser usado por Deus para trazer libertação ao seu povo. A mulher ficou maravilhada e correu para contar tudo ao marido. Imagine a cena, ela falando rápido, cheia de emoção, tentando descrever como o anjo parecia e tudo o que ele disse. Manoá, curioso e reverente, pediu a Deus que enviasse o anjo novamente para que ele também pudesse ouvir essas palavras. E Deus respondeu à oração dele. O anjo voltou e confirmou tudo. Aquele menino que nasceria não seria um filho comum. Ele seria um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Manoá e sua esposa entenderam que precisavam cuidar dele desde o início, ensinando-o a viver para Deus. E assim começou a história de Sansão, uma história que já nascia cercada de promessa, esperança e o poder de um Deus que sempre cumpre a sua palavra. Quando Sansão cresceu, ele se tornou um homem forte e corajoso, mas não era uma força comum, como a de alguém que treinou muito ou comeu muita comida saudável. A força de Sansão vinha diretamente de Deus. Desde pequeno, ele sabia que tinha sido escolhido para uma missão muito importante: proteger o povo de Israel e enfrentar os temidos filisteus. Os filisteus eram inimigos perigosos, armados com espadas afiadas e lanças pesadas. Ninguém em Israel tinha coragem de enfrentá-los de igual para igual. Mas Deus havia dado a Sansão uma força tão grande que ele poderia lutar sozinho contra um exército inteiro se fosse necessário. Um dia, enquanto caminhava por um caminho tranquilo, Sansão ouviu um rugido assustador. Ele se virou e viu um enorme leão correndo em sua direção. Os olhos do leão brilhavam e sua boca estava aberta, mostrando dentes afiados. Qualquer pessoa teria fugido correndo, mas Sansão ficou firme. O Espírito do Senhor veio sobre ele e, sem nenhuma arma, ele agarrou o leão com as próprias mãos. Num instante, com a força que Deus lhe deu, Sansão matou o animal, como se fosse um cabrito. Depois, continuou seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Mas essa não foi a única vez que Deus mostrou seu poder através de Sansão. Mais tarde, Sansão enfrentou um grupo enorme de filisteus. Ele não tinha espada, não tinha lança, não tinha nada.
até que olhou ao chão e viu algo inusitado, a queixada de um jumento, um osso grande e curvado. Ele pegou aquele osso e, com a força vinda do Senhor, derrotou 1000 homens. Sim, 1000 inimigos caíram diante dele. Sansão não era um herói comum. Sua força não estava nos músculos, mas no Deus que o havia escolhido desde o nascimento. Sempre que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, Sansão se tornava imbatível, mostrando para todos que Deus era o verdadeiro protetor de Israel. Foi assim que Sansão se tornou temido pelos inimigos e admirado pelo seu povo, um homem que fazia coisas incríveis porque o Senhor estava com ele. Depois de algum tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia que morava na cidade de Tina. Embora os filisteus fossem inimigos do povo de Israel, Sansão quis casar-se com ela. Ele falou com seus pais, e eles, mesmo preocupados, acabaram indo com ele até Tina para pedir a mão da moça. No caminho até a cidade, Sansão teve outra experiência marcante. Perto das vinhas de Tina, um leão jovem e feroz avançou contra ele. Mais uma vez, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele matou o leão com as próprias mãos. Ele não contou nada disso para seus pais e seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, quando voltou para casar, Sansão passou pelo mesmo lugar e encontrou a carcaça do leão. E o que ele viu foi muito curioso. Dentro dela havia um favo de mel, feito por abelhas. Ele pegou o mel com as mãos e comeu, até oferecer para seus pais, sem contar de onde vinha. Quando chegou o dia da festa de casamento, os costumes filisteus exigiam que Sansão tivesse 30 companheiros para acompanhá-lo na celebração. Durante a festa, Sansão, querendo se divertir e ao mesmo tempo testar a inteligência deles, propôs um desafio: vou propor um enigma. Se vocês descobrirem a resposta em 7 dias de festa, darei a cada um de vocês uma muda de roupa nova. Mas, se não conseguirem, vocês terão que me dar 30 mudas de roupa. E então ele disse o enigma, inspirado no que havia vivido: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Os 30 companheiros ficaram confusos. Eles pensaram, mas não conseguiam encontrar a resposta. Com o passar dos dias, começaram a ficar desesperados. Então decidiram fazer algo errado, foram até a esposa de Sansão e disseram que, se ela não descobrisse a resposta e contasse para eles, iriam queimá-la junto com a casa de seu pai. A moça ficou com medo. Durante dias, ela insistiu para que Sansão lhe contasse o segredo. Ela chorava e dizia que ele não a amava de verdade por esconder isso dela. No 7º dia, Sansão, cansado da insistência, acabou contando. E assim que ela soube, correu e contou aos companheiros. Naquele mesmo dia, eles chegaram a Sansão e disseram a resposta: o que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão percebeu que eles haviam conseguido apenas porque enganaram sua esposa. Ele ficou furioso, cheio de ira, saiu dali, foi até outra cidade, derrotou 30 homens filisteus, pegou suas roupas e entregou aos que haviam acertado o enigma. Esse foi o início de uma série de conflitos entre Sansão e os filisteus, que se intensificaria ao longo dos anos, pois Deus estava usando cada situação para cumprir seu plano de libertar Israel dos inimigos. Sansão, depois de muitos feitos contra os filisteus, conheceu uma mulher chamada Dalila, que vivia no vale de Soreque. Ela era bonita e cativante, e Sansão acabou se apaixonando por ela. Passou a visitá-la com frequência, conversando e passando tempo ao seu lado. Mas, o que Sansão não sabia, era que Dalila tinha outros interesses e não era digna de sua confiança. Os líderes dos filisteus, cansados de serem derrotados por Sansão e com medo de sua força sobrenatural, foram até Dalila com uma proposta tentadora: descubra o segredo da força de Sansão. Diga-nos como podemos vencê-lo, e cada um de nós dará a você uma grande quantia de prata. Dalila aceitou a oferta. Então, com um sorriso falso e palavras doces, começou a fazer perguntas para Sansão. Sansão, meu querido, me diga, qual é o segredo da sua força tão grande? Como você poderia ser amarrado e dominado? Sansão, desconfiado no início, decidiu brincar com ela e inventou respostas falsas.
Primeiro, disse que, se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas e ainda úmidas, ele perderia a força. Dalila esperou ele descansar, chamou os homens escondidos e o amarrou. Mas, quando ela gritou, Sansão, os filisteus estão sobre você, ele se levantou e rompeu as cordas como se fossem fios queimados pelo fogo. Dalila não desistiu. Voltou a insistir, dizendo que ele estava zombando dela. Sansão, novamente, inventou outra história, que, se fosse amarrado com cordas novas, jamais usadas, ficaria fraco. Mais uma vez, Dalila tentou e mais uma vez Sansão rompeu as cordas facilmente. A terceira vez foi parecida. Ele disse que, se prendessem as 7 tranças de seu cabelo no tear, perderia a força. Dalila fez exatamente isso enquanto ele dormia. Mas, quando o chamou, ele acordou e se livrou sem esforço. Dalila, então, mudou de estratégia. Ela passou a insistir todos os dias, usando palavras melosas e um tom triste, dizendo que ele não a amava de verdade, pois não revelava seu segredo. Essa pressão foi ficando cada vez mais pesada para Sansão, até que, cansado e exausto, ele abriu o coração e disse a verdade: a navalha nunca passou sobre a minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se cortarem o meu cabelo, minha força me deixará, e ficarei fraco como qualquer outro homem. Dalila sabia que, dessa vez, ele havia dito a verdade. Então, rapidamente avisou os líderes dos filisteus para virem com o dinheiro prometido. Numa noite tranquila, Sansão adormeceu no colo de Dalila. Ela fez sinal para um homem, que se aproximou e cortou as 7 tranças do cabelo dele. Naquele momento, algo terrível aconteceu. A força de Sansão o deixou. O Senhor havia se retirado dele, porque ele havia quebrado o sinal do seu voto de nazireu. Quando Dalila gritou, Sansão, os filisteus estão sobre você, ele se levantou achando que poderia se livrar como antes. Mas percebeu que estava fraco, sem a força que o tornava invencível. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, acorrentado, para trabalhar como escravo, girando a mão no cárcere. O homem mais forte de Israel agora estava cego e sem força. Mas Deus ainda tinha um plano para ele. Sansão, agora cego e preso, passava seus dias trabalhando como escravo no cárcere, empurrando uma grande pedra para moer grãos, um trabalho cansativo e humilhante. Ele, que um dia havia sido o homem mais forte de Israel, estava ali, sozinho, lembrando de tudo que havia acontecido. Mas, enquanto trabalhava, algo começou a mudar. Seu cabelo começou a crescer novamente, pouco a pouco. E com ele, o sinal do seu voto de nazireu voltava. Certo dia, os líderes dos filisteus decidiram fazer uma grande festa no templo do seu deus Dagom. A música tocava, a comida estava farta, e todos estavam alegres. Mas havia um motivo especial. Para aquela celebração, eles queriam zombar de Sansão, o inimigo que tantas vezes os havia derrotado. Mandaram chamá-lo da prisão. Ele foi trazido por um jovem que o guiava pela mão. A multidão começou a rir, a gritar e a insultá-lo. Sansão, que já não enxergava, sentiu no coração a dor de ver o povo inimigo comemorando como se o Deus de Israel tivesse perdido. No meio do barulho e das risadas, Sansão pediu ao jovem que o guiava: coloque-me onde eu possa tocar, nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. O menino o levou até as 2 colunas principais, que seguravam toda a estrutura do prédio. Sansão colocou uma mão em cada coluna, sentindo a frieza da pedra. Então, no silêncio do seu coração, fez uma última oração: Senhor Deus, lembra-te de mim, peço-te, dá-me força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. E, com toda a sua fé, ele pediu que aquela fosse a última missão da sua vida. Então, Sansão se firmou, respirou fundo e começou a empurrar as colunas com toda a força que Deus lhe deu. Aos poucos, o templo começou a tremer. As paredes estalaram, o teto rangeu, e, de repente, toda a construção desabou sobre ele, e sobre todos que estavam ali.
Naquele dia, Sansão derrotou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Foi um ato de coragem e sacrifício, mostrando que, mesmo no seu último momento, Deus ainda cumpriu o propósito para o qual Sansão havia sido chamado. Seu corpo foi levado pelos parentes e sepultado entre as terras de Zorá e Estaol, onde tudo havia começado. E assim terminava a história de um homem que, mesmo com erros e falhas, foi usado por Deus para libertar o seu povo.